Bom dia, irmãos. Bom dia. Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá no segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Os irmãos encontraram aí? Segunda aos Coríntios 3. 3. Segunda Coríntios 3. Segunda Coríntios capítulo 3. Até na Bíblia o Coríntios perde, né? 3-2 para o capítulo. Olha, essa piadinha sem graça, né? Muito bem. Vamos fazer a leitura aí, irmãos? Hoje nós vamos do verso 7 até o verso 18, tá bom? Para a gente terminar o capítulo 3. Pedir a leitura participativa aí dos irmãos. Então, eu vou ler o primeiro versículo, verso 7, e aí os irmãos seguem até o 18, tá? Aí eu leio o 18 também, eu leio o último verso. Obrigado, irmã. Muito obrigado. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente... Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Porque se o seu que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Assim, tendo esperança tal, usamos muita intrepidez por falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga lei é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. E até hoje, quando é lido, Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando um deles se converte para o Senhor, então é retirado o véu. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito bem. Então nós vamos seguir aí nesses trechos, hoje, do capítulo 3. E aí nós vamos fazer aí uma breve lembrança, né, do que nós falamos na semana passada, dos pontos aí que nós tratamos. Deixa eu só abrir o meu PDF aqui. E aí nós falamos do trabalho do apóstolo Paulo, não é? Ele sempre, ou ele ainda se expressando, ele com aquele conteúdo, aquele argumento de que ele era o apóstolo, ele precisava validar esse apostolado dele lá na igreja. Não é uma tarefa, não faz parte do ministério isso ocorre naturalmente, né? A gente até discutiu isso um pouco, sobre a vida de alguns. É natural, é perceptível o trabalho desenvolvido pela pessoa que é chamada para aquela obra. E o apóstolo Paulo, ele tinha o chamado do apostolado, ele era um missionário também, um evangelista,
e aquilo era algo tão normal, comum, mas espiritual, não deixando de ser espiritual, aprovado por Deus, enviado por Deus, mandado pelo próprio Deus, porém não reconhecido pela igreja de Coríntios, ou pelo menos em parte. Alguns irmãos se manifestando, alguns irmãos ali na igreja, rejeitando o apostolado do apóstolo Paulo, o ministério dele como apóstolo, como fundador da igreja, como pai da igreja, como pai daqueles irmãos de Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele até começa o capítulo assim, olha, eu preciso me recomendar outra vez para vocês, Coríntios. Todo o trabalho que eu desempenhei na igreja, todo o trabalho que foi realizado pelo Espírito, ele fala, né? Ele não traz o mérito para ele, mas pelo Espírito, não bastou para vocês? Olha a vida de vocês agora, a vida toda transformada. Lembra o que vocês eram alguns anos atrás? Devassos, promíscuos, adúlteros, idólatras, enfim, todo tipo de carnalidade reinava no meio de vocês. Agora vocês são espirituais, agora vocês estão santificados, agora vocês estão transformados pelo Evangelho, por Cristo. Eu preciso ainda provar para vocês que eu sou alguém de Deus? Ele ainda precisava fazer isso, porque ele estava tratando com a igreja de Coríntios. Aquele era o problema daqueles irmãos. Os irmãos viviam aquela dificuldade, influenciados por diversas culturas, influenciados por diversas filosofias. E aí agora o apóstolo Paulo ele tem que falar desse trabalho que é notável, não é? Que nós tratamos lá, que é um trabalho sobrenatural. Ele fala, ó, por intermédio de Cristo, nós temos a plena confiança, não por nós mesmos, que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a suficiência vem de Deus. Então a obra espiritual, ela nasce de Deus, a fonte está lá em Deus. Por mais inteligente que o apóstolo Paulo fosse, e ele era, os melhores argumentos que ele pudesse ter, raciocínio, espiritualidade, santidade da vida dele, ele ainda dizia, olha, a fonte de tudo isso vem lá do trono de Deus, vem de Deus. Então ela tem uma origem santa no Deus, ela tem uma origem sábia em Deus, em Cristo, ela tem uma mente pensou nisso, uma mente brilhante pensou nisso, Deus, que é Espírito. Tá? O trabalho é vivificante, e ele termina assim, verso 6, né? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança da letra, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, e nós já abordamos também isso daí. Agora nós abrimos o verso 7, agora ele vai tratar de uma ideia relacionada ainda à lei, ele fala letra, ele está se referindo à lei. A letra aqui não é uma vogal, não é uma consoante, mas é uma lei, é um princípio, é um regulamento. Ele está se referindo à lei dos profetas, à lei de Moisés, os 10 mandamentos, todos aqueles regulamentos, aquelas regulações que o judeu ele carregava consigo. E ele vai falar, olha, e se o ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, olha só, o que ele vai argumentar aqui agora, o que ele vai trazer para os irmãos? Provavelmente devia ter um grupo de judeus também, ou simpatizantes com os judeus. Talvez um grupo ali ainda de gentios que se converteu, mas que tem a tendência de trazer agregações à salvação. Eu sou salvo em Cristo, mas o complemento é o quê? Obediência às leis. Pode acontecer, né? Às vezes até na igreja protestante, né? Até na igreja batista tem pessoas que, eu sou salvo por Jesus, mas também porque eu parei com o meu cigarro, porque eu parei com a minha bebida, porque eu também... Não tem isso. Né? Você não é salvo no momento do batismo. Você não é salvo quando você é membro da igreja. Você é salvo antes. E aí tudo acontece depois. Toda a transformação acontece. Então você não é transformado antes e depois é salvo. Você primeiro é transformado
Primeiro você é salvo, para depois você sofrer uma transformação. E é um processo. Né? Não depende de regras, não depende de leis, no sentido da salvação. E ele vai falar o seguinte, que esse ministério, ele chama de ministério de morte. Ele afirma que o ministério da letra, o ministério da lei, que ele fala onde foi gravado em pedras, esse ministério de morte também teve a sua glória. Por quê? Porque ele veio do próprio Deus também. As leis que Moisés escreveu lá nas tábuas, quem ditou as leis? Saiu da boca de quem? De Deus. Deus nunca prometeu que essas leis salvariam alguém. Ele falou, olha, essas letras aqui, essa palavra, essa lei, ela salva as pessoas. Não, ele nunca falou isso. Essa letra, essa lei, ela teve a sua origem em Deus. Mas Paulo chama de ministério de morte. Porque para alguns, a mente de alguns, eles entendem que seguindo toda aquela cartilha, né, fazendo aquela carreirinha, ele vai ser salvo no final. Por quê? Porque ele foi perfeito em cumprir algo que ele entendeu que pudesse trazer vida eterna. Por isso Paulo chama de ministério de morte. Ele vai falar, olha, isso daí é o ministério da morte. A lei é como se ela fosse o nosso assassino. Então eu quero seguir a lei, mas de verdade, no final, o que ela vai fazer comigo? Ela vai me matar. Né? Tem pessoas que a ciência estuda, né? A ciência avança. Já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar, irmã? Da síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar? A pessoa se apaixona pelo seu agressor, pela pessoa que a ultraja, pela pessoa que a coloca em perigo. Né? Eu não sabia, não conhecia isso daí, mas tem pessoas que falam que a filha do Silvio Santos, ela tem síndrome de Estocolmo. Ela foi sequestrada uma vez, lembra? Ela voltou toda feliz, toda eufórica, que o cara era uma gente boa, tal. Aí eles falam que ela tem síndrome de Estocolmo. Quem assistiu aqui aquela série lá, do assalto, que tinha um assalto a banco, tal, como é que é o nome daquela série lá? Casa de Papel, tem uma mulher que se apaixona pelo cara que é o... Os irmãos assistiram aqui a Casa de Papel, hein, meu? Crente assiste a Casa de Papel, Wellington? Assiste, né? Assiste também. E aí a moça lá, ela se apaixona por quem? Pelo cara que sequestrou ela, que deu um tiro nela. No final ela está casada com ele, sei lá, não sei como que é o desfecho, nem lembro. E aí o crente, ele se apaixona pelo seu assassino, pelo seu algoz, para quem vai matar ele no final. Paulo está dizendo isso daí. O ministério de morte, ele também teve a sua glória, ele se revestiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, a lei ela teve o seu momento de glória, mas a gente também entende que esse brilho do rosto de Moisés era pelo fato dele ter um encontro com Deus, aquele encontro que ele teve com Deus, que Deus vinha se apresentar a Moisés lá no Sinai, lembra? Lá na caverninha lá do Sinai. Deus vinha e conversava com ele. A Bíblia fala que ele conversava face a face. A Bíblia relata isso para nós. E assim, a mesma Bíblia que fala que eles conversavam face a face, também afirma que Moisés nunca viu a face de Deus. Nunca ninguém viu a face de Deus. E até Moisés pede, né, para que Deus mostre a face dele. E aí Deus passa, né, meio que numa sombra, mas não vê a face. Mas eles conversam, eles têm ali uma interação, eles têm um diálogo. Isso está relatado. E isso trazia o quê? Trazia um brilho no rosto de Moisés. Que quando Moisés ia falar ao povo, ele tinha que colocar o véu. Porque as pessoas não conseguiam fitar o olho no rosto dele, que brilhava tanto, ofuscava o olho. A pessoa não conseguia olhar diretamente na face, de tão brilhante que tinha, que estava, né, o rosto dele. E ele fala então que isso era uma glória. Mesmo esse ministério teve a sua glória, teve a sua importância, teve o seu momento importante na nação, para a construção da nação de Israel.
para a formação desse povo. Teve a sua relevância, mas nunca afirmou que houve salvação. E ainda que desvanecente. E também alguns falam que Moisés também tinha que colocar o véu, por quê? Porque em algum momento aquela glória também estava desvanecendo, estava se perdendo. Estava deixando do brilho, estava saindo do brilho. Então ele não tinha muito contato com Deus, ou às vezes ficava muito nervoso. Moisés era alguém bem bravo, né? Às vezes ele esbravejava lá, Deus já não vinha falar com ele e já a glória dava uma baixada. Mas o que ele fazia? Ele colocava o véu para trazer a ideia ainda para o povo de que o brilho ainda estava no rosto dele. Ou seja, era uma glória que se desvanecia, era uma glória que se perdia. Então Paulo afirma isso para esses irmãos, que provavelmente tem algum judeu aqui que está confabulando aqui algumas ideias. E agora ele vai falar no verso 8. Então a gente pode definir aqui como sendo um ministério, né? Que ministério é esse? Esse é o ministério aí da lei. Ministério da lei que prega observância dos preceitos, cumprimento das regras, das normas. Esse seria esse ministério nesse sentido, tá? E o outro ministério, qual é o ministério? É o ministério do Espírito. Olha o que Paulo fala. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, se o ministério da morte teve a sua glória, como que não pode ser maior, ou melhor, ou mais imperativo o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, era muito maior a proporção, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais agora tem o que é permanente. Então o ministério da morte, ele teve a sua fase, ele teve o seu momento, ele teve o seu tempo. Agora o ministério do Espírito, ele não tem fim. Ele não tem fim, ele é algo que é permanente. Ele não é impermanente, ele é permanente, né? E a característica da impermanência é a permanência. Não? Os irmãos não assistiram Avengers, não? Desculpa, irmãos. Irmãos, então o ministério do Espírito, ele é algo eterno. Ele tem sobreexcelência em glória. Por quê? Porque a sua origem, ela está em quem? No Espírito. O ministério do Espírito Santo, ele sobressalta, ele é maior, enfim, diversos adjetivos aí que enaltecem, que engrandecem, que estão acima do ministério da lei. Então não é cumprimento da regra, não é cumprimento da lei que nos dá a salvação, mas sim esse ministério do Espírito. Por quê? Porque ele é glorioso, ele pertence à justiça de Deus. Deus criou isso para nós. Deus fez ele elaborou esse ministério para que nós pudéssemos ser salvos através da sua própria ação, baseada na obra do Espírito Santo, um trabalho de convencimento, um trabalho de fazer-nos crer nele. Não mais apenas de obediência no sentido de ter algo para que a gente pudesse manipular ou que a gente pudesse trabalhar com aquilo e seguir com aquilo. Não, mas algo que nós recebemos. Ou seja, Deus aniquilou aquilo que Ele mesmo criou para que nós pudéssemos receber algo e não nos lembrar mais daquilo que nós perdemos em tese, mas sim só do que recebemos. Nós temos que pensar em coisas que nós recebemos e não no que foi perdido. Esse é o ministério do Espírito. Porque alguns aqui ainda poderiam ter saudade daquelas épocas, né?
Às vezes tem pessoas que falam, assim, eu não sei qual é o contexto, tá? Mas, nossa, que saudade daquela época, tal, daquele momento. Israel teve o seu momento glorioso. Israel como nação, a Bíblia fala que no reinado de Salomão, Israel teve um tempo de glória, teve um tempo de equilíbrio, de paz, duradouro, assim, uma coisa longa. Salomão, ele conseguiu ter paz com todos os reis que habitavam em fronteiras com Israel. Até com o Egito, que era o seu maior adversário em poderio. Então, às vezes a gente pensa assim, o passado, né, que coisa gostosa, você tem saudade da sua vida pregressa antes de Cristo? Você acha que você viveu um momento gostoso com seus pais, com sua família, um momento quando você era criança? Legal. Só que agora, o que você recebeu é muito maior do que aquilo. Eu não vou esquecer, mas eu não vou colocar em conta aquilo como sendo algo que realmente era significativo ou importante para a minha salvação. É o que eu recebi. É o que eu recebi. Então, esse ministério de Moisés, por mais saudoso que ele pudesse ser, e aí o apóstolo Paulo ainda vai seguir com essa ideia de qual é o comportamento, né, do judeu. O judeu ainda tem um costume. Ele tem um costume até hoje. E aqui ainda também ele tinha o costume de fazer um movimento, de fazer de ter um estilo no seu culto, de ter uma forma na hora de se apresentar a Deus. Uma coisa saudosa, uma coisa do passado. Uma coisa que traz boas recordações, uma coisa que traz uma boa lembrança, tentando resgatar algo que foi perdido, que está no passado, que é morto. E nós precisamos ter isso também como esperança nossa. Nós temos que ter essa mesma ideia de que nós recebemos algo de Deus, algo do ministério do Espírito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é? Ele vai falar agora no verso 12. Alguém tem alguma questão ainda até esse verso 11 aqui? Eu queria só comentar. Você falando disso aí, eu lembrei da mulher de Ló. Não sei por que me relembrou isso, mas eles receberam, né, basicamente a promessa de ser salvo. E a única coisa que Deus mandou é não olhar para trás. E a única coisa que ela fez foi olhar para trás. E aí foi onde ela morreu. Basicamente é como se o local que ela estava, a cidade que ela estivesse, aquilo tudo era muito confortável para ela. Era uma coisa que era muito bom, né? Mas era um início de morte. E quando eles receberam a promessa de ser livres, ser salvos, etc., eles não precisavam olhar para trás, eles não podiam olhar para trás. Né? E aí ela relembrou, provavelmente, como você falou, né? Relembrou dos tempos que ela teve lá na cidade. Às vezes alguns amigos dela estavam morrendo lá na cidade. E por olhar para trás, olhar para isso, pensar, lembrar disso, ela morreu. Né? Como você falou mesmo, desse ministério aí. Sim. A esperança, nós temos que ter a esperança do perdão total e completo dos nossos pecados, né? Quando nós cremos no Evangelho, nós temos que lembrar que mesmo que eu tenha tentado fazer algo no passado, algo que religioso, algo que espiritual, algo bom, aquilo nunca foi base, aquilo nunca foi de iniciativa para a minha salvação. Pode me trazer uma ideia, pode me trazer um senso do que é espiritual, mas aquilo nunca corroborou, aquilo nunca fez parte da obra de salvação do ministério do Espírito. Nunca, aquilo não faz parte. Ainda que você tenha uma lembrança boa, gostosa de algo que você fez de bom no passado, aquilo não lhe deu salvação naquele momento. Então pode ser alguma sensação boa que você tem, uma coisa que vem na mente, que te causa boas lembranças, mas de fato aquilo não te leva à vida. Aquilo não te dá vida, não representa a obra de salvação aquilo. A obra de salvação, ela nasce de Deus, ela vem de Deus e nós recebemos aquilo gratuitamente.
Quando nós nos achegamos a Deus, né, muita gente gosta de levantar as mãos. Eu entendo o sinal das mãos. Quando você levanta as mãos, quando você abre as mãos, você está mostrando para Deus, Deus, olha, eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada, não tenho obra alguma para te oferecer. Que é a obra que o Caim tentou oferecer para Deus, né? Quando Caim se apresentou a Deus, ele tinha algo para apresentar para Deus, ele tinha algo com que pegar nas mãos. O Abel não. O Abel, o que ele fez? Ele sacrificou algo e aquele sangue foi derramado. Não tem como ele pegar aquele sangue. Já tentou pegar sangue, pegar água? Não dá, não tem como. Não tem o que apresentar para o Senhor. A obra é tua, o perdão vem do Senhor. Minha função é crer, eu tenho que crer agora nisso. E aí também é uma obra do próprio Deus. Então esse ministério de morte, ele teve a sua glória, ele ficou lá atrás. O ministério do Espírito, ele sim é glorioso. Nós temos que, a igreja de Vargem Grande, o que a igreja de Vargem Grande vai fazer com essas verdades? Né? O que a igreja de Vargem Grande precisa aprender em relação a esse trecho do capítulo 3? Que o ministério do Espírito Santo, ele é glorioso. A glória está no ministério. Mas aquele irmão, ele prega tão bem, aquele irmão, ele realiza a obra de evangelismo tão bem. Nós fazemos isso porque nós recebemos. A glória vem do ministério. Eu não tenho nada para agregar nesse ministério, a não ser me dispor para fazer aquilo que me foi entregue, cumprir com aquilo que me foi dado. Porque o ministério tem a glória própria. Ele não depende de mais. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar isso aqui. Método, sim. Semana passada o irmão Dudu entrou nessa questão do método, de alguém que pregava debaixo do viaduto, enfim. Os métodos podem ser melhorados, mas a obra em si, por si, ela tem brilho, ela tem glória. E esse ministério, ele é libertador. Olha só, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmãos, o ministério do Espírito Santo, além dele ser glorioso, ele também liberta. Por quê? Porque em Moisés ainda, por causa dessa origem em Moisés, os sentidos dos judeus ainda estão presos, ainda estão amarrados. A minha versão fala embotados, né? Embotaram-se. Tem outra versão que fala de uma forma mais... acho que é preso, não é? Endurecido, né? Eles não conseguem mais ver o brilho do ministério do Espírito. Por quê? Porque ainda aquela glória do ministério da morte ainda tem um fachinho ali de luz que eles querem ver. E aí o apóstolo Paulo fala que agora, por causa desse movimento que eles fazem de colocar o véu, quando eles vão ler Moisés, quando eles vão ler as leis de Moisés, agora esse véu que cobria, né, a sua cabeça, agora ele está posto aonde? No coração deles. Então esse costume deles de ainda lembrar-se da glória do ministério antigo, não é apenas agora um costume,
Por que Moisés fazia isso? Você pode pensar o sinal, você pode pensar o respeito, né? Enfim, pode pensar milhões de coisas relacionadas aí. Só que agora o apóstolo Paulo fala que por causa desse movimento do véu na cabeça, de cobrir a face, né? Não é só na cabeça, mas de cobrir a face de algo que teve a sua temporalidade, que ele se desvanecia, o coração endurecido deles agora é porque Deus colocou o véu no coração deles. O próprio Deus fez isso. Então eles estão ali tão determinados, né? Eles estão tão presos àquilo, que agora o coração deles foi endurecido. E eles precisam de um ministério agora de glória, eles precisam de uma libertação, que é o que o verso 17 fala, né? Que é onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. E essa liberdade aqui, ela tem a ver com o quê? Com libertá-los dessa prisão, do véu sobre o coração deles, que cega-lhes o entendimento. Então, para o judeu, para esses homens aqui, não sei se é o judeu aqui, tá? Mas provavelmente é um judeu ou simpatizante a judeu, para ele reconhecer o ministério agora do Espírito, que é em Cristo, ele precisa ser liberto para que ele possa compreender, para que ele possa se converter ao Senhor. E aí a Bíblia fala que, o verso aqui 16 fala que o véu lhe é retirado quando ele se converte. Quando há conversão, quando há o crer em Jesus, aí aquele véu, ele é retirado. É uma coisa que acontece ali no coração dele, no entendimento, que é uma obra do Espírito Santo. Tem que haver uma libertação para que ele possa crer no ministério do Espírito. E começar a pensar e a saber que o ministério, a obra do Espírito Santo, ela é muito maior, ela é muito mais gloriosa do que aquele ministério da lei, o ministério da glória. O ministério que também teve a sua glória, mas que no final ele trazia a morte. E esse verso 17, ele é bem interessante, né? Porque provavelmente você já deve ter ouvido diversas interpretações acerca desse verso. E quando ele é ensinado de forma isolada, normalmente ele é aplicado a questões de culto, a questões de funcionamento de culto. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e até no final veio um convite, né, para a nossa igreja. Convidei a pessoa para vir para a igreja, ela já é de outra igreja, de algum movimento pentecostal, de algum desses movimentos, não estou criticando, mas de uma forma diferente, né, de atuação no culto. E aí ela citou para mim esse verso, ela falou, mas então, sabe o que é? É que eu aplico aquele versículo de Coríntios, que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E aí, lá no culto da igreja deles, eles têm assim, uma liberdade em relação à sua atividade ali na hora do louvor, bem manifesta. Né? Eles têm ministérios de dança, eu não sei qual que é o nome exatamente, né? Tem uma moça que eu conheço que ela fala que é ministério de movimento, acho que é movimento, não. Movimento de gestos, isso. Obrigado, irmã, isso aí. Movimento de gestos. E aí eles falam que, mas aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Eles aplicam esse verso ao culto. E o apóstolo Paulo não está aqui ensinando os irmãos a terem um convívio no culto. Tem os textos que o apóstolo Paulo ensina, e os irmãos podem, em outros momentos, lerem lá. Né? Paulo fala aos romanos que o nosso culto é um culto racional. Né? Em outros textos fala para a gente ser moderado no nosso agir, especialmente com os irmãos. E assim, não vou aqui bater em ninguém, né? Mas
estudando aqui, lendo outros autores, o verso 17, ele não está fora do contexto de ter o coração liberto. Porque o Espírito ele vem para libertar o coração endurecido. Ele veio para libertar do sentido que era preso, do sentido que era embotado. Ele veio para libertar daquilo que é impermanente, daquilo que se desvanece, daquilo que me mata no final. Essa é a liberdade do Espírito. Ele veio nos trazer a libertação. E eu não quis fazer aqui nenhuma crítica ao jeito que eles fazem lá no culto deles. Só que a aplicação do verso é equivocada. Ela não se limita, ou ela não está falando de um gesto no culto, de uma forma de atuação no culto. No Espírito nós temos liberdade. No Senhor nós temos a liberdade, sim. A liberdade do quê? Da vida. A liberdade da morte, do aguilhão que nos prendia. É essa liberdade que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios. Então não tem a ver com um culto. Então a irmã lá, querida, ela quer ir na igreja onde ela se sente à vontade para participar lá do ministério de gestos, e na hora que ela canta, ela se movimenta e ela se expressa, tudo bem. Só que o verso não é propício para esse tipo de ensinamento. Porque o verso está ligado com tudo que o apóstolo Paulo disse anteriormente. É como se ele estivesse concluindo. Ele falou, ora, o Espírito, o Senhor é Espírito. Ele está dizendo, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. Do quê? Do que ele disse anteriormente. Que, verso 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles estão com o coração preso. Aquele véu é como se tivesse cobrindo o coração, o entendimento deles, para que eles não entendam que o ministério do Espírito liberta. Que a obra de Cristo, ela liberta, ela traz libertação. E essa é a mensagem que nós temos que pregar, irmãos. Nós temos que pregar a mensagem da liberdade, da libertação. Libertação do quê? Dos pecados. Libertação de nós, dos nossos crimes, das nossas ofensas que cometemos. Ou você é gente boa? Não, eu sou gente boa, não tenho nem do que pedir perdão. Sou um cara, né? Cuido dos meus filhos, amo a minha esposa, sustento a minha família, né? Não bato em ninguém, não maltrato ninguém. Vou pedir perdão do quê? Do que eu possa estar arrependido? Do que eu preciso me arrepender? Aqui esses irmãos precisavam se arrepender deles estarem tentando trazer brilho ainda, trazer faísca a algo que os matava. E negando de fato quem podia lhes dar vida. E é isso que nós precisamos dizer às pessoas. Que elas precisam se libertar do seu endurecimento, do seu entendimento, para que elas conheçam a liberdade em Cristo Jesus. É difícil, né? Hoje em dia, tanta coisa que é dita, nós vivemos uma grande dificuldade de evangelizar alguém. Especialmente porque as pessoas já associam a obra da salvação, da vida eterna, à igreja, né? E realmente, elas deveriam fazer essa associação mesmo, porque a igreja não está desligada do ministério de salvação. Porém, no que se transformou a igreja hoje? Algo assim, lamentável, né? Hoje, crimes são cometidos dentro da igreja, né? Infelizmente, pessoas ligadas a ministérios envolvidas em crimes de corrupção, em outros tipos de crimes, né? Pessoas que hoje são crentes, né? Vou dizer que é crente, mas está preso, por exemplo, porque matou alguém ou mandou matar alguém. Uma mulher que mandou matar o seu marido, né? Então, aí você fala de Cristo para alguém, aí a pessoa vai processar um monte de coisa negativa da igreja. Nossa, mas esse Jesus aí que você está falando, olha quanta coisa ele deixa acontecer na igreja dele. Eu não quero fazer parte disso.
o movimento que eu faço parte, ele não tem isso. Os eventos que eu tenho convívio, não acontece esse tipo de crime. Mas na igreja acontece, na igreja tem pedofilia. Na igreja o marido bate na mulher e o pastor não denuncia o marido na polícia. Então, você fala de Cristo, você fala para as pessoas, o coração dela está endurecido vendo esse tipo de coisa. Elas precisam de quem? Elas precisam de um libertador. Elas precisam de alguém que as libertem para que elas tenham liberdade no Senhor, porque o Senhor é Espírito e Ele nos vai dar, Ele nos prometeu nos dar a salvação do nosso espírito, ter a vida eterna para morar com Ele. Ô Pedro. Na própria mídia, né, nos seriados, nos filmes, nas novelas, tudo eles pregam, estão pregando isso exatamente o que você falou, né? Eles ficam atacando o Evangelho, né? Atacando a coisas do Velho Testamento, jogando na face dos crentes, né? Tá vendo? Se Deus fala para não matar, mas ele fez assim, né? Então eles vão pegando essas coisas, né? Quando você vai evangelizar uma pessoa está totalmente cheia disso. Mas, né? Você é da igreja, mas a igreja permite isso, né? O pastor fez isso, o outro irmão fez isso, então eles já estão totalmente cheios, o coração endurecido, e o véu continua lá, porque eles não permitem, eles não querem crer, né? E vem mais esse endurecimento dessas coisas que vão enchendo a cabeça deles. Então você vai falar do evangelho, você já está totalmente com o coração cheio já. Exato. Exatamente. E a predisposição dele já é de nos contrariar. Nem de ouvir o que a gente tem a dizer exatamente. E o exemplo com aquele povo ali que Paulo está dizendo, é que o véu, ele representava essa incredulidade. Assim como o véu, olha como interessante, né? Assim como o véu, ele trazia uma série de pontos positivos, de reverência, de postura, né? De chegar à palavra, de lembrar de Moisés, do brilho de Moisés, o mesmo véu é usado agora como símbolo da incredulidade. Aquilo que representava algo bom, e a igreja teve o seu momento também na história, né, de algo bom. Eu me lembro quando eu era criança, alguém falava de igreja, né, se estava dando risada até parava. A igreja sempre foi algo que você pensou de algo sério, de algo importante, de algo que traz coisas boas, que remetem coisas boas, coisas que melhoram a pessoa, coisas que mudam a vida das pessoas. Hoje não. E é exatamente o que aconteceu com o véu. O apóstolo Paulo agora está dizendo, olha, o véu agora, ele representa o quê? Uma incredulidade. Uma forma dos israelitas não compreenderem mais a glória do ministério. Deus usou até isso. E será que Deus também não está usando da mesma maneira agora esse símbolo da igreja para endurecer também ainda mais o coração dos outros? Justamente por causa dessa desvirtuação? Justamente agora por causa dessa coisa destoada, desse contraste que agora tem? Existem muitas igrejas, muitas, e muitas pessoas atuando na sociedade, de igreja. Pessoas que professam Cristo, pessoas que creem no Senhor Jesus. Sabe-se lá como vivendo, sabe-se lá como se manifestando na sociedade que ela vive, ali no meio que ela vive, na família dela, no trabalho dela, na escola dela, nas diversas relações que nós convivemos normalmente. Né? A gente convive no nosso trabalho, a gente convive na escola, atuando, ouvindo, enfim, com negócios, com tudo. E o crente, como que ele se apresenta? Como que ele se manifesta? Eu estava lendo aqui o versículo 18, né? E tentando entender um pouco dessa questão da liberdade com relação à glória, né? Que ele fala da glória lá do antigo ministério, e agora ele fala da glória do novo ministério, que é do Espírito. E tentando entender um pouco do que é isso, porque ele fala que há liberdade, né? E ele tem essa característica, como você falou, de a gente ter liberdade de comunicar, de falar, e as pessoas entenderem, né, a palavra.
E eu estava pensando também com relação ao que você falou do ministério de Moisés lá, porque ele estava pregando, ele chegou para falar com o povo, depois de passar um tempo com Cristo, com o rosto em glória. Ele teve que cobrir o rosto dele para o povo não ver, não conseguir olhar para ele na verdade, não é que não vê a glória, mas conseguir olhar para ele. E aí eu fiquei perguntando, mas por que Moisés não cobriu o rosto diante da face de Deus? Sendo que Deus tem muito mais glória que de Moisés tinha. Por que Moisés não cobriu o rosto? Porque senão ele não conseguia ver Deus. Né? A glória dele se... Ele não ia enxergar a tábua, né? Não, ele conseguia escrever na pedra. Moisés ele meio que pegou um pouco daquela glória que Deus tinha, porque ele se revestiu daquela glória, né? Por isso que ele começou a brilhar. E aí quando Moisés sai, ele chega para falar para o povo não consegue olhar para ele. Por que isso acontece? Né? Por que Moisés tem que colocar o rosto? Na verdade, você falou no começo, né, que a glória não estava na pessoa. A glória estava no ministério. E o ministério, na verdade, Deus estava com a glória ali. Moisés estava representando o povo da glória. Né? Representando o povo da glória. Só que o povo não tinha como, não podia dar glória a Moisés. Então Moisés cobre o rosto, e Deus aí, obviamente, coloca isso para que Moisés não seja reverenciado ali. Paulo traz isso aqui porque ele estava reverenciando Moisés. Poxa, Moisés é quem tem a palavra, Moisés é quem tem a glória. Então a gente vai cobrir o rosto, a gente vai reverenciar Moisés. Mesmo que ele não tenha a glória, o véu está ali e vamos continuar reverenciando Moisés. Na verdade, não é Moisés que tem a glória está em Cristo. E quando vem Jesus e ele quebra esse véu, ele tira esse véu, né? Então eles agora conseguem olhar para o Espírito e receber a glória do Espírito. É onde existe a conversão. Porque aqui no versículo 18 fala, olha, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Então agora a gente pode contemplar Cristo. Sim. Porque o véu não existe mais. Então a gente vê a glória. Agora a glória, nós somos como Moisés diante de Deus agora. Antes nós estávamos diante de alguma coisa que era coberta. Mas agora nós temos liberdade de chegar a Deus direto. É como se a gente fosse uma pessoa lá na época de Moisés e fôssemos direto lá no Monte Sinai falar com Deus. Agora nós podemos receber essa glória e ser transformados também. Exato. Porque a gente tem agora o Espírito diante de nós. Então não existe mais o véu. Estamos diante de Deus direto e agora pode chegar a nós pelo ministério. Né? Sim. E olha só para a gente concluir aqui, essa parte antes de chegar no verso 18, você já até falou o último ponto, né? O ministério do Espírito, ele é transformador, né? Mas para a gente concluir aqui, em relação ainda dessa obra do Espírito que liberta, né? O ministério do Espírito Santo é libertador. Nós temos que saber, irmãos, que isso só é removido em Cristo. Esse véu, esse endurecimento, ele só pode ser removido em Cristo, que é assim como termina o verso 14. Né? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Em Cristo, irmãos, é em Jesus que esse endurecimento dos corações é removido. É em Cristo Jesus que o não entendimento, a não compreensão, só podemos ser libertos dessa condição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos ser libertos disso. Então, quando uma pessoa vai a Cristo, o véu é retirado e a sua percepção espiritual não é mais deficiente. Quando o véu é removido, nós conseguimos ver a glória de Cristo. A glória desse ministério que não se desvanece. O que a igreja de Vargem Grande precisa aprender? Precisa saber em relação a isso. Que em Cristo, nós somos transformados, né? Nós somos nova criatura, nós temos o desendurecimento do nosso coração, nós temos agora um entendimento dessa obra do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então, esse trabalho do Espírito Santo. E aí, verso 18, para finalizar, para concluir, e todos nós, com o rosto desvendado, agora não tem mais véu, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Irmãos, então a obra do Espírito Santo, o que ela vai fazer conosco? Ela vai nos transformar. E eu não vou passar mais a ideia, como Moisés fazia, de que eu estou na presença de Deus
porque eu estou usando o véu. Pelo contrário, agora eu estou de cara limpa. E eu vou mostrar de fato o que eu sou. E a Bíblia, e Paulo fala que eu tenho que resplandecer a glória de Cristo como se fosse por um espelho. Ou seja, quando você olha no espelho, você vê quem? Você mesmo. Só que agora, o que Paulo está nos ensinando? Que quando eu olhar no espelho, eu tenho que ver quem? Eu tenho que ver Cristo agora. Então eu tenho que, de alguma forma, ali buscar traços, quando eu olho no espelho, e aí o espelho aqui, né, ele não está falando agora, né, só do espelho literal, né, porque até eles não tinham o espelho de vidro lá naquela época, né, o espelho deles ainda era de bronze, que eles usavam. A imagem que deve refletir, quando eu olhar para aqui a Ludmila, eu tenho que ver Cristo. É Ludmila, né? Ficam chamando de Lud, depois eu não... Quando eu olhar para a Lud, eu tenho que ver Cristo nela, apesar dela estar com a camiseta ali do leão ali, né? Do Yeshua. Ela tem que revelar essa glória de Cristo. E não só quando ela usar o véu, está usando o véu em reverência, ou ela está com muito brilho no rosto e vai ofuscar, não vou conseguir olhar para o rosto dela porque ela está com a glória. Não, agora está desvendado. E eu estou contemplando agora como se fosse um espelho. Eu estou vendo quem no seu rosto agora, no seu comportamento, na sua fala, na sua transformação? O Cristo. A obra do ministério transformador do Espírito Santo. E aí esse texto fala que todos nós com o rosto desvendado, todos nós, não é exclusivo de alguém agora que porque cumpre com uma determinada atividade, cumpre com uma determinada regra, né? O povo judeu ele é muito criticado, né? Depende do ponto de vista, né? Ele pode ser muito elogiado ou censurado, criticado, depende de quem está falando, de quem enxerga as coisas. Mas o povo judeu ele é muito criticado no mundo pela sua forma de convívio com a sociedade. Eles não se misturam. Você nunca vai sentar na mesa com um judeu para comer. Você pode morrer de convidar ele para ir na sua casa, ele não vai. Ele não vai, não adianta convidá-lo. Não adianta você marcar um encontro com ele em algum lugar, para vocês, ele não vai, nem numa festa ele vai. Você pode convidar ele para ir na sua festa. Do seu João, você vai convidar um judeu para ir na sua festa de centenário. Ele não vai vir. Não vem. Né? Não tem, eles não se misturam. E Paulo está falando, olha, e todos nós agora, não é exclusivo de um povo, não é pelo convívio, pode se separar, se separe o quanto quiser, deixa a sua raça mais pura o quanto você puder. Ainda não vai se comparar com a glória, com a obra do ministério do Espírito Santo. Você não vai passar por uma transformação, você não vai ser mais santificado fazendo essas exclusões de convívio, né? Convivendo apenas ali com o seu grupo. Ela é para todos. E nós agora com o rosto como? Desvendado. Não precisa cobrir. Contemplando como por espelho a glória de quem? A glória do Senhor. Então eu vou pecar, eu vou ficar envergonhado? Vou. Eu vou cair em pecado? Vou ficar envergonhado? Vou. Mas a glória ainda é do Senhor. Você não tem que se preocupar com a sua reputação. Porque a glória é de quem? O Moisés, quando estava em pecado... Moisés ele falhou bastante. Eu não posso falar mal do Moisés aqui, né? Quem sou eu para falar mal do Moisés? Mas o Moisés, quando ele saiu do Egito, sabe com quem que ele estava brigado? Com a esposa. Se o sogro dele não mandasse o pessoal ir falar para ele buscar a esposa dele, ele nem ia buscar a esposa. Ele estava em pecado? Não estou dizendo que ele está em pecado, mas relacionalmente ele era muito difícil. Para conviver com o Moisés não era fácil, nem os irmãos dele conseguiram viver bem com ele. Então, às vezes, ele tinha que usar o véu para manter o quê? A posição dele.
Mesmo que o rosto não estivesse brilhando, mas ele tinha que manter o véu, para que quando alguém olhasse para ele, falar, esse cara aí, ele é a autoridade do povo, ele representa Deus aqui na nossa terra. Agora não. Agora eu tenho a autoridade de Deus, o pastor, a liderança da igreja tem autoridade, sem precisar usar o véu. E vocês conhecem meus pecados. E vocês sabem dos meus pecados. E vocês sabem que eu caio, que eu falho. Só que agora o brilho não é mais meu. Ah, então você não tem responsabilidade. Você pode ter cometido um adultério antes de vir para a igreja e dar aula. Não estou falando isso. A coisa não é desse jeito. Por quê? Porque a minha vida foi transformada. E eu não vou fazer isso. Eu vou lutar para não cair. Vou lutar para não fazer. Por quê? Porque eu sou grato, né? A irmã Joel orou aqui agora. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui em gratidão. O Felipe ontem à noite, teve ensaio do coral aqui. O Felipe ontem à noite orou, Senhor, obrigado porque nós estamos aqui em gratidão à obra do Senhor. Não é minha, não. Eu não melhoro isso aqui em nada. Eu cumpro com aquilo que eu recebi. A Igreja Batista de Vargem Grande tem que cumprir com o que recebeu e fazer bem o que recebeu. Porque esse ministério é glorioso. Não é um ministério que se desvanece, não é um ministério que é impermanente. Agora, a permanência dele é em Jesus. Nossa, Veiga, mas a igreja é tão pequenininha, né? Tem 50 membros, 60 membros, tem ministério aí que tem 2.000 pessoas, tem 3.000 pessoas. Aquilo sim é um ministério glorioso, do ponto de vista da Bíblia. Qual é a diferença? Se tivesse só a família do pastor servindo aqui no ministério aqui, sendo fiel, evangelizando e trabalhando, o ministério seria menos glorioso do que é com uma igreja de 4, 5 mil membros? Eu gosto de ver vídeos na internet de louvores de igrejas, por exemplo, Igreja Batista de Preston Wood, de Dallas. Cara, só o coral lá já, deve ter umas 300 pessoas no coral. Cara, se só o coral tem 300 pessoas, quantos regentes tem, Felipe, no coral? Deve ter uns 50 regentes. Né? O Felipe já se descabela com 10 aqui no coral, imagina um coral de 300 pessoas. Imagina o quanto de membro não tem, né? Se o coral é desse tamanho, esse ministério sim vale a pena, eu quero estar lá naquela igreja, porque aquele ministério sim é glorioso. Não. O ministério deles lá é tão glorioso quanto o nosso. Por quê? Porque o ministério do Espírito é glorioso. Não o ministério daquela igreja. O ministério de Cristo. E nós andamos no ministério de Cristo. Mas vocês são batistas. O ministério é de Cristo. Mas vocês são assembleanos. O ministério é de Cristo. Vocês são congregacionais. O ministério é de Cristo. Vocês são, enfim, não importa. O ministério deve ser o ministério de Cristo, independente do seu número. Deixa o Pedro falar, Eliezer, que ele estava... Você está falando que agora sempre vai voltar para Cristo. Para Cristo. Independente se seja 10 membros ou 1.000 membros. Sempre vai ser de Cristo. Vai ser sempre de Cristo. Nem do ministério. Por quê? Porque quem foi que falou que está consumado? Foi Cristo lá no Calvário. Ali ele falou, está Tetelestai lá, né? Está pago. Então foi ali que consumou a salvação de todo mundo. Não foi, foi depois que o irmão fez lá, participou lá, fez a obra. Não, foi lá quando Jesus falou, está consumado. Foi a partir do pastor administrou 2.000, 3.000 ovelhas. Não foi ali, foi quando Jesus falou, está consumado. Exato. Foi naquele momento ali que ele salvou todo mundo. Ele consumou a salvação. Ele falou que está consumado. Agora vai ser sempre por aí. Exato. E olha que interessante ainda no ponto da glória, né? Nós somos transformados de glória em glória. A glória do ministério da morte, ela se desvanecia, ela se perdia em algum momento. Aqui não. Aqui é de glória em glória. Se é de glória em glória, ela tem uma dinamicidade, ela tem uma crescente. Ela avança, ela permanece. Ela é como o curso da água do rio. Ela, independente do que está acontecendo, ela está correndo, ela está indo. Então ela vai de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A glória agora é de Cristo. É toda na imagem dele. Não preciso me preocupar.
posso ficar chateado, triste, o ministério tá, né? Culpa nossa, às vezes, né? A gente não evangeliza, às vezes a gente se acomoda, né? Um esfriamento, fica reclamão, começa a murmurar, a gente deixa várias questões internas nossas atrapalhar o ministério. Mas se a gente for realmente transformado, sempre vai ser um ânimo, sempre vai ser uma alegria. Se encontrar, batalhar pelo ministério. Muito do que acontece no nosso ministério, irmãos, não é o que acontece aqui dentro, mas sim o que acontece lá fora. Muito do resultado é o trabalho que é feito lá fora, do seu convívio na sociedade, da sua forma de atuação na sociedade, com as pessoas, mostrando Cristo de fato, que a sua vida é uma vida que vale a pena, você é feliz em Cristo, né? Você é alguém que tem o brilho de Cristo. Quando alguém conversa com você, a pessoa pode ter segurança de que ela vai estar falando com o Filho de Deus e que tem todo o amor pela pessoa, sincero. E as pessoas não acreditam mais no amor de ninguém, né? É muito raro alguém confiar em alguém hoje para contar suas pessoalidades, suas particularidades. É difícil isso acontecer. Né? E como que a gente vai se manifestar com os outros? Dando golpe nos outros, prejudicando a vida de outros, agindo como agem de forma equivocada com a gente? Não, a gente vai mostrar o brilho de Cristo. Né? Então, irmãos, o que a Igreja Batista de Vargem Grande precisa saber em relação a isso? Que esse ministério aqui, ele é de Cristo. Infelizmente, né, a gente convive e se depara com diversos tipos de pessoas, né? E as pessoas, elas têm o direito de se expressar. Eu sou bem liberal quanto a isso. Não tem problema o que a pessoa fala. Ela é responsável pelo que ela fala. E tem pessoas que eu já conversei, né? E outro dia alguém falou assim, tô sabendo que o fulano não está mais lá na igreja, né? Tem gente que já saiu lá da igreja. Qualquer hora eu vou aparecer lá. Eu falei assim, olha, Cristo nunca saiu de lá. A pessoa mais importante que precisa estar naquele meio nunca deixou de estar lá. Então, não é assim que a gente deve ver as coisas. A gente precisa ter entendimento, né, da nossa situação, do nosso convívio. Do que acontece. As coisas acontecem, infelizmente. A gente tem problema, tem dificuldade. Mas o Cristo nunca deixou de atuar aqui. Eu posso ter certeza. Posso ter certeza. Não foi por causa da minha atuação, por causa da atuação de algum irmão, por causa do empenho de algum irmão, tudo isso contribui. Tudo isso é muito bom. Mas o fundamento aqui é dos apóstolos ainda. O fundamento aqui ainda é a palavra. A liberdade aqui é pelo Espírito. É pelo Espírito. Não é pela fala de alguém, não é pela atuação de alguém, não é. Independente do que a nossa igreja já possa ter passado, de experiências, de dificuldades, de bons momentos, o trabalho pertence ao Espírito. E cabe a nós desenvolvermos os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que recebemos do Senhor, para cumprir com esse trabalho. Era até isso que eu ia falar, na verdade, né? Porque quando Paulo conversa com o Nicolas, ele fala exatamente isso. Será que a gente tem que se recomendar ainda? A gente precisa falar que nós somos de Cristo? Na verdade, vocês são as pessoas que devem fazer isso, porque vocês são o trabalho que Cristo tem realizado. Ele era um instrumento ali, né? Paulo está falando, eu sou um instrumento, mas vocês são a carta escrita em nosso coração. Na verdade, vocês são as pessoas que estão revelando que nós somos de Cristo. Porque agora vocês não têm mais véu, nós não temos mais véu. Então agora que está sendo revelado em vocês, que vocês estão desempenhando, trabalhando e sendo pessoas de Cristo, né? Convertidas, foi revelado em Cristo em nós. Então nós estamos pregando a mensagem para vocês sem véu, vocês estão sendo transformados por isso, estão recebendo a glória de Cristo, não por nós, é claro, pelo ministério, como você falou, né? E isso demonstra que o ministério é de Cristo. Né? Então não sou eu que sou de Cristo, não é porque você precisa falar que sou de Cristo. Se você olhar para você mesmo, você vai ver que nós somos de Cristo porque vocês estão sendo transformados por isso. Né? Porque o ministério é de Cristo, não é? Você é Paulo, eu sou de Paulo, você já falou alguma coisa, né? Não, somos todos de Cristo. Então, se você olha para o seu irmão, aqui olhando para nós, né? Você olha para o seu irmão, você olha para o ministério, você está vendo que o ministério está avançando, que as pessoas estão sendo transformadas, você vê que o ministério é de Cristo.
Não é porque tem a pessoa X lá na frente que está com o véu coberto que o ministro está andando. É porque Cristo está operando. Né? E só para fechar assim, né? E aí vai exatamente contrário ao que o pessoal ensina, né? Ó, a letra mata, mas o Espírito não precisa estudar. Pelo contrário, para eu poder conhecer Cristo, eu tenho que estudar. Para eu saber o que ele falou, o que ele pensava, o que ele pensa, né? O que ele quer que eu faça, como ele atuava, eu preciso conhecer ele, para que eu possa resplandecer a glória dele e viver como que realmente fosse por um espelho. Então eu tenho que estudar sim, eu tenho que conhecer ele, porque ele deixou um livro escrito para eu conhecê-lo, né? E saber como que ele atuaria. Se eu estou com uma dificuldade com o irmão, eu tenho que fazer a pergunta, tá? Como que Cristo atuaria nessa situação? Eu vou atuar, eu vou fazer o que ele fez, né? Muito bem, irmãos, vou terminar que já bateu o segundo aviso lá.